Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de pesquisa operacional. Nessa videoaula nós vamos dar um exemplo de resolução de um problema com método gráfico. Então vamos lá? Então assim, no exemplo, uma empresa fabrica dois tipos de porta, de madeira e de alumínio. Cada porta passa por três operações: corte, montagem e acabamento. O tempo gasto em cada uma dessas operações por cada tipo de porta é conhecido. Determine a produção diária de cada tipo de porta, para maximizar o lucro da empresa, respeitando as disponibilidades diárias de tempo de máquina, que executa cada operação. Então assim, nós temos aqui a nossa tabelinha aqui abaixo, e essa tabelinha ela representa todos os dados que a gente precisa para resolver o problema. Bem, de cara a gente já vê que a nossa função objetiva vai ser a quantidade de portas de madeira vezes o lucro, mais a quantidade de portas de alumínio vezes o lucro. E nós vamos ter restrições. Gente, quando a gente modela o problema desse jeito, fica muito fácil, porque a função objetivo a gente vai ver que ela não tem restrição, tá vendo? Ela é a única função que a gente vai construir que não tem restrição. As demais, por exemplo, eu tenho o corte. O corte eu tenho 1h30, 1,5 horas para produzir de madeira quando eu produzo. E 4 horas eu gasto para fazer uma porta de alumínio. Então o que acontece? Eu vou ter a quantidade de portas de madeira vezes 1h30, mais a quantidade de portas de alumínio vezes 4 horas, vai ter que ser menor ou igual a 24. Então aqui eu já tenho uma restrição, que é a mesma coisa que vai acontecer aqui. No caso aqui vai ser na montagem, e aqui também eu vou ter no acabamento. Todas essas vão ser restrições, porque a disponibilidade de tempo que eu tenho no corte, por exemplo, é de 24 horas. A da montagem eu tenho 21 horas disponíveis. E no acabamento eu tenho 8 horas. Significa que graficamente a minha solução ela vai ter que estar limitada por essa quantidade de horas, limitada pela quantidade de madeira e de alumínio. Vamos olhar agora como ficou a solução? Nossa solução vai ficar mais ou menos assim. A nossa função objetivo vai ser maximizar Z, onde eu tenho o lucro da porta de madeira e o lucro da porta de alumínio. Aqui eu vou ter as minhas restrições, que vai ser em relação ao tempo que eu tenho disponível no corte, que é 24 horas, na montagem e no acabamento. E essa daqui é a quantidade que eu gasto, por exemplo, de tempo na porta de madeira no corte e da porta de alumínio no corte, assim como na montagem e no acabamento. A gente tem as nossas restrições de não negatividade, que a gente vai ter que inserir em todos os nossos problemas, Então a gente só vai trabalhar em um quadrante lá do nosso gráfico, para a gente poder exemplificar. E aqui nós começamos a desenhar nosso exemplo. Desenhamos a primeira reta, então a gente desenha aqui a primeira reta no nosso gráfico, a gente vê os pontos onde ele vai tocar. Para a gente achar esses pontos, a gente simplesmente zera o valor de cada uma das variáveis e descobre qual é o valor que vai tocar o eixo em cada ponto e desenha a reta. Então é muito simples achar isso na equação de reta, a nossa desenhar graficamente. Faço isso também com a nossa segunda reta, que representa no nosso caso que é a montagem. Fazemos com a reta que representa o acabamento, e nós temos aqui agora a nossa área de solução, que foi limitada por todas as restrições, inclusive a não negatividade. E essa área aqui pode ser representada por esse polígono aqui convexo, e a gente pode analisar também os pontos, que são os pontos extremos desse polígono, É onde a gente vai ter que analisar qual desses pontos extremos vai ser nosso conjunto, nossa solução, que vai representar a melhor solução para a nossa função objetivo. Então, para resolver o problema, a gente faz uma tabelinha dizendo quais são os valores, por exemplo, de X de madeira e de X de alumínio, no caso a quantidade de portas de madeira e de alumínio que vai produzir, e para cada um desses pontos a gente descobre quais são os valores. Aqui é muito simples, Aqui a gente tem o ponto 0 e 0, que está representado aqui, Aqui nós temos o ponto 0 e 6 de alumínio, no nosso caso aqui é esse ponto aqui, que eu tenho 6 na porta de alumínio e 0 produzindo da de madeira nesse ponto, Então a gente tem esse ponto aqui. E nós temos esse ponto extremo aqui, que nesse caso aqui nós temos o valor de 7,
para porta de madeira, que é a quantidade de madeira que a gente, portas de madeira que a gente produz, e 0 portas de alumínio. E esses dois pontos aqui que a gente tem que comparar as duas retas para poder fazer o descobrimento. Nesse caso, a gente vai descobrir que esses pontos são esse e esse daqui, certo? Então aqui nós temos a nossa reta, né, a direção que ela vai assumir. Então, como a gente sabe que ela vai assumir essa direção, o crescimento dela vai ser perpendicular. Então, automaticamente, a gente consegue visualizar que o ponto onde a função objetivo vai atingir o seu maior valor, provavelmente vai ser esse ponto extremo do nosso conjunto convexo. Aí a gente tem que o valor de z, nesse caso, é 41,6, que seria o maior valor da função objetivo dentro desse conjunto de restrições que a gente estipulou. Aqui é a solução, né? A gente já vê cada um dos pontos com qual o valor da função objetivo. Para achar esse valor é muito simples, você só tem que pegar esses valores de x aqui e no x madeira de alumínio e substituir dentro da função objetivo que a gente vai achar esse valor aqui, né? Muito simples. E beleza, gente, esse aí é o nosso exemplo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e um forte abraço para vocês.